E aí é interessante que você coloca uma frase assim que é uma outra provocação que eu queria saber de você um pouco mais, Uhum. que você fala: a família que menos adoece é a disfuncional. Achei isso fantástico. E aí tem várias coisas que eu pensei com relação a essa frase. A primeira coisa é que, de alguma maneira, você aponta. A Maria Rita Kell, ela, logo no começo do texto dela, ela fala assim: nós psicanalistas não podemos esquecer que a família nuclear normal, monogâmica, patriarcal, endogâmica, foi o grande laboratório das neuroses, tal como a psicanálise veio a conhecer. Você aponta a mesma constatação. E aí eu fiquei pensando assim um pouco nessa frase: a família que menos adoece é a disfuncional. A primeira coisa que eu pensei tá, na contemporaneidade a gente não tem mais a família imaginária ideal. Pai, mãe, filhos, o pai sai para trabalhar, a mãe cuida de casa. Essa construção, que eu vou colocar na ordem de um ideal, Uhum. ela se quebrou, e aí a gente tem famílias monoparentais, famílias homoafetivas, a gente tem vários tipos de família. Então a gente poderia pensar com Lacan na família como função. Marcelo Veras, ele toca, eu conversei com ele e ele frisou esse ponto. O bom hoje é que a família é uma função, ela não precisa mais dos atores, a gente precisa da função acontecer. E aí você vem com essa frase que, de alguma maneira, entra em tensão, de uma certa forma, com isso, que você fala: a família que menos adoece é a disfuncional. Eu achei interessante, eu pensei um monte de coisa com relação a isso, mas antes eu queria te ouvir, assim. Ah, mas eu acho que vale um tipo de correção ou de escolha de sentido, né? Que eu estou muito mais com o Marcelo Veras, porque a família disfuncional a qual eu me referi é essa família disfuncional do ponto de vista de conselhos tutelares, núcleos psicopedagógicos, Do né? ideal. A família é o ideal mesmo, que você chamou de ideal. Essa é a que adoece mais, como a Maria Vital falou, que tem, inclusive, os seus espaços de desejo e proibições e interdições muito bem demarcados. Essa seria uma família funcional, né? Com pai, mãe, filho, e lugares à mesa, e hora para dormir, hora para tudo. Essa família ideal que na nossa época se convencionou chamar de família margarina, né? De comercial de margarina, é essa que adoece mais, né? A família disfuncional aí, eu quis me referir a essa família que é onde já o funcional seria aquela família que funciona no imaginário. Mas a família disfuncional, podemos entender perfeitamente nesse texto que é a família que faz função, e não que ela é formada por tantas ou quais pessoas. Eu acho que Eu estava é essa a pensando, ideia. eu estava pensando que seria mais ou menos é quase como se a família fosse um mal necessário. Eu pensei que você estava falando disso. É quase Sim. como se fosse, dentro da família acontecem uma série de operações que nem sempre fazem bem para o ego, vamos dizer assim, nem sempre deixam a Uhum, coisa amarradinha, e é uhum, exatamente essa alternância de bem-estar e mal-estar. Bem-estar é quase um desequilíbrio constante que a família. E aí eu estava pensando isso: será que o Nelson estava se referindo a isso, a esse desequilíbrio? É importante um desequilíbrio para que o sujeito possa se constituir, para que você cita o adolescente, para que o adolescente possa virar adulto, é necessário esse embate, esse conflito, isso que não fica no lugar.
Não fica. E é exatamente isso. Você deu uma alternativa até melhor. O disfuncional é aquilo que não funciona como se espera. Cada dia está uma pessoa com humor, com problema, problemas se atravessam, os pais têm crise, não sabem o que fazer com a crise dos filhos na escola, embates ideológicos, por exemplo, eu tenho visto em famílias agora, de adolescentes conservadores, num embate quase encarniçado com pais liberais ou progressistas. Isso está acontecendo. Essa família, para mim, é a família que, para usar o que nós estamos falando, essa família faz função constitutiva. A família onde não há esse tipo de necessidade de compor diferenças ou de dar encaminhamento aos outros para conflitos que não há agressão, que não há violência, essas famílias que ficam no ideal, elas adoecem as pessoas. Então, é muito comum a gente ouvir falar em pacientes em situações graves, já na idade adulta, na adolescência, escuta como é que ele era. Nunca deu trabalho. Nunca deu trabalho. Estou quietinho, ia bem na escola, putz. Sim ou não, que são os pacientes que costumam estar nas condições mais graves da contemporaneidade, né? Então, eu concordo exato com tudo que você falou. Para você se constituir, até para que você possa existir, tem que haver um pouco de negação, um pouco de esse lugar não, tem que haver um desarranjo dos lugares propostos, porque senão o lugar proposto de saída é o lugar do sintoma, não é o lugar da constituição. E durante muito tempo os filhos refletem os sintomas dos pais. Depois eles tentam sair, e a maioria consegue de um modo neurótico, né? Quem não consegue fica em maus lençóis.